Antes de abrirmos a palavra do Senhor mais uma vez, vamos ao Senhor em oração. Vamos orar ao nosso Deus, rogando pelas nossas vidas mais uma vez, pela igreja do Senhor, buscando do Senhor a graça, buscando do Senhor a capacitação para compreendermos a sua palavra, mas não só para compreendermos, mas para de fato praticarmos, para que possamos juntos aprender o que significa ter um coração generoso, um coração que está disposto a servir ao Senhor e a servir a sua igreja. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós oramos a Ti, ó Pai, porque já nesse culto nós tivemos o privilégio de cantar ao Senhor, de ler a Tua palavra, de orar a Ti, confessar os nossos pecados. E mais uma vez nós temos o privilégio, ó Pai, de trazer ao Senhor o nosso coração por meio da oração. E a nossa intenção, Pai, por meio dessa oração, é pedir, ó Deus, a Tua graça sobre a Tua igreja, para que o Senhor a cada dia santifique esta igreja, para que a cada dia o Senhor purifique esta igreja, para que a cada dia o Senhor molde esta igreja de acordo com a Tua palavra e de acordo com a Tua vontade. Que essa igreja seja cada dia mais parecida com o Senhor em todas as suas áreas, inclusive na maneira como essa igreja oferta ao Senhor. Que toda a nossa vida, Pai, seja dedicada ao Senhor. Inclusive que os nossos bens, aquilo que o Senhor nos deu através do trabalho, que tudo isso, ó Deus, seja consagrado ao Senhor. Que o Senhor nos ensine por meio da Tua palavra o contentamento em todas as situações por meio de Cristo Jesus, e através do contentamento o Senhor também possa conceder a esta igreja um coração generoso, um coração que ama o Teu reino, que ama a obra da pregação do Evangelho nesse mundo. Que o Senhor, ó Deus, possa envolver esta igreja, ó Pai, nessa obra, que não significa apenas a obra da igreja local, mas a obra do Teu reino espalhada por esse mundo. Que o Senhor nos dê corações generosos, que o Senhor, Deus, possa destruir qualquer avareza no nosso coração e que o Senhor possa conceder a esta igreja que em suas finanças, que em tudo aquilo que ela vem gerir, ela possa demonstrar a frutificação de Cristo Jesus em seu coração. Dai-nos graça, Senhor Deus, para que possamos santificar a Cristo em nossos corações, como a Tua palavra nos ensina, e que assim possamos resplandecer a glória de Cristo, a luz de Cristo a este mundo, por meio das boas obras que nós praticamos, obras de obediência ao Senhor, à Tua vontade e à Tua lei, para que o nosso fruto seja evidente a este mundo e para que glória e honra sejam dadas ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos a Ti. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite, na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos abrir no capítulo 4 dessa carta. Hoje, com a graça do Senhor Jesus Cristo, nós chegaremos ao fim de mais uma carta, de mais um livro do Novo Testamento. Hoje nós faremos a leitura da última porção da carta, até o versículo 23. E nós iremos começar a leitura a partir do versículo 10. Filipenses capítulo 4, a leitura a partir do versículo 10 até o versículo 23. Nós iremos fazer a exposição especificamente do versículo 14 ao 23. Afinal de contas, nós já tratamos do versículo 10 ao 13 na nossa última exposição. Porém, para termos melhor o contexto do que Paulo está nos dizendo aqui, nós vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 23. Filipenses 4, do versículo 10
até o versículo 23. Ouça com fé a palavra de Deus, ela nos diz assim: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Vamos nesse momento mais uma vez ao nosso Deus em oração, pedindo agora graça a Ele, para que juntos possamos compreender aquilo que a palavra do Senhor tem a nos dizer. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Deus bendito e santo, nós lemos a Tua palavra e rogamos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Que o Teu Santo Espírito, o perfeito pregador da palavra, possa transformar a Tua igreja por meio da santificação. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O antigo filósofo Sêneca, um filósofo estoico, ele diz o seguinte sobre a ingratidão. Ele diz: sempre haverá homicidas, tiranos, ladrões, adúlteros, sequestradores, profanadores e traidores. Mas pior do que qualquer crime é o da ingratidão. Você também deve se cuidar para não cometer o maior de todos os crimes. Nós estamos, irmãos, chegando ao final da carta aos Filipenses, e nós temos visto que o que motivou parte da motivação de Paulo ao escrever essa carta aos Filipenses é justamente uma resposta de Paulo a uma oferta que ele recebeu dessa igreja, da igreja de Filipos, dos Filipenses. A verdade é que nós sabemos muito bem, nós lembramos muito bem que o apóstolo Paulo estava preso em Roma nesses dias e que esses irmãos, por amor a Paulo e por cuidado de Paulo, enviaram ofertas para Paulo, para o sustento dele naquela situação difícil. E em resposta à oferta recebida, Paulo escreve essa carta e leva essa carta de volta, ou envia essa carta de volta a esses irmãos, provavelmente através de Epafrodito, que foi o responsável por levar a oferta desses irmãos até Paulo. E como nós temos visto, Paulo fez muito mais do que apenas dar um agradecimento a esses irmãos pela oferta recebida. Paulo escreveu uma carta que ensinou a esses irmãos como eles deveriam viver agora, a partir da nova realidade do Evangelho em Jesus Cristo. Paulo ensinou através do seu exemplo, através do exemplo de Cristo, através do exemplo de outras pessoas como Epafrodito e Timóteo. Paulo ordenou também esses irmãos. Paulo disse: vivam de modo digno do Evangelho. Paulo ensinou que aquelas duas irmãs deveriam se reconciliar. Enfim,
Paulo escreveu uma carta não simplesmente para agradecer, mas especialmente para ensinar esses irmãos e para pastorear o coração desses irmãos. Quando nós vamos chegando ao final da carta, nós vemos que no fim das suas palavras para essa igreja, Paulo traz algumas exortações práticas a respeito do que eles deveriam pensar, a respeito do que eles deveriam praticar, como eles deveriam viver naquelas circunstâncias. Mas o que nós percebemos ao ler o final da carta é que o final da carta não é marcado apenas por exortações, mas ele é marcado especialmente pela demonstração de Paulo da sua alegria diante da oferta desses irmãos. Nas últimas palavras de Paulo aos Filipenses nessa carta, Paulo mostra toda a sua alegria, toda a sua felicidade ao receber a oferta daqueles irmãos, ao receber a provisão de Deus através da vida daqueles irmãos. Porém, nesse final da carta, onde Paulo menciona a oferta, onde Paulo diz que recebeu a oferta com alegria, onde Paulo fala de como ele foi suprido pelo sustento que aqueles irmãos enviaram, algo falta nas palavras de Paulo, ou pelo menos aparentemente algo está faltando nas palavras de Paulo. Se você notou, em todo o final da carta, onde Paulo menciona as suas palavras de alegria pela oferta e pelo sustento enviado, Paulo não diz obrigado. Paulo, em toda a sua demonstração de alegria a esses irmãos pela oferta concedida, na carta que foi enviada aos irmãos que haviam dado ofertas a ele, Paulo não diz nem ao menos um obrigado. Inclusive, existem muitos autores que vão dizer que Paulo está sendo ingrato aqui. Existem muitos autores que vão dizer que Paulo não está sendo educado. Afinal de contas, na cultura de Paulo, assim como na nossa cultura atual, quando você recebe alguma oferta, quando você recebe algum benefício de alguém, o mínimo que você pode fazer é dizer muito obrigado. Mas Paulo não agradece. E aqui, irmãos, nós temos nessa alegria e aparente falta de gratidão do apóstolo Paulo, um texto especialmente rico a respeito de como nós devemos dar e receber no meio da igreja de Deus. Acima de qualquer outra coisa, Paulo buscava expressar sua alegria e louvor a Deus diante da oferta recebida e também ensinar os filipenses a respeito do objetivo maior de toda a nossa vida, que é de fato a glória a Deus. Por isso, nessa noite, nós aprenderemos que, como cidadãos do Evangelho, as nossas ofertas para o reino de Cristo devem gerar gratidão a Deus e louvor a Deus. Em resumo, como cidadãos do Evangelho, as nossas ofertas ao reino de Cristo devem gerar gratidão e louvor a Deus. Nós vamos ver isso de forma simples em 2 momentos. Primeiro, nós veremos que as nossas ofertas para o reino de Cristo devem gerar gratidão a Deus. Veja que depois de falar do seu contentamento, a sua disposição de passar por toda e qualquer circunstância confiado em Cristo, aquele que o fortalece, no versículo 14, Paulo volta a sua atenção novamente para a contribuição dos filipenses. Veja o que ele nos diz no versículo 14. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições ou nas tribulações. E nós já vimos, irmãos, anteriormente, a expressão da alegria do apóstolo Paulo pela provisão que foi enviada por esses irmãos. No versículo 10 ele fala disso, por exemplo. Paulo nos diz que ele ficou muito alegre, muito feliz pelo cuidado daqueles irmãos com a sua própria vida. Ele diz isso: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora mais uma vez renasceu o cuidado que vocês têm por mim. E como nós já vimos, Paulo estava alegre, mas Paulo não estava alegre simplesmente porque ele tinha recebido uma grande quantia financeira, ou porque ele havia recebido grandes donativos, uma roupa nova, ou alimentos, ou algo nesse sentido. Paulo, ele diz que estava alegre porque o cuidado desses irmãos, o amor desses irmãos havia se renovado por ele. E ele ainda faz questão de dizer: eu sei que vocês não me ajudaram antes porque vocês não podiam.
E agora que vocês tiveram a oportunidade, vocês me ajudaram. É interessante que já no início da carta, lá no capítulo 1, no versículo 5 do capítulo 1, Paulo já dá graças a Deus por esses irmãos. Paulo, já no início da carta, ele diz: eu dou graças a Deus pela cooperação de vocês comigo e com o Evangelho. E é interessante, irmãos, que essa palavra cooperação, tanto no capítulo 1, como essa palavra agora no versículo 14 do capítulo 4, associação, vem da mesma raiz, que significa comunhão, a palavra koinonia, que é tão utilizada em nossos meios para mostrar comunhão. Ou seja, Paulo está dizendo: eu estou muito feliz e eu dou graças a Deus porque vocês têm comunhão comigo, vocês se associam comigo, vocês cooperam juntamente comigo. E aqui, irmãos, nós já começamos a perceber como muitas vezes nós utilizamos a palavra comunhão de uma maneira muito pobre. Muitas vezes a gente fala de comunhão no momento onde a gente está jantando ou compartilhando alimentos juntos, ou no momento de conversa, a gente diz: não, é um momento de comunhão da igreja. E não é um uso errado da palavra, mas certamente Paulo quer nos ensinar que essa palavra tem um significado muito mais rico. Quando Paulo diz que aqueles irmãos tinham comunhão com ele, Paulo está dizendo: no momento em que eu precisei, na verdade Paulo está dizendo ainda algo mais profundo. Paulo está dizendo: no momento das minhas aflições e tribulações, vocês tiveram comunhão comigo. Ou seja, irmãos, a comunhão que nós devemos esperar na igreja do Senhor Jesus Cristo não é a comunhão de um cafezinho somente, mas é uma comunhão de cooperar uns com os outros e de ajudar uns aos outros de acordo com as nossas necessidades. A comunhão não é a comunhão de um bolinho com café. Isso é bom, isso é agradável, isso gera laços e assim por diante. Mas a comunhão é mais do que isso. A comunhão que Paulo fala, a associação que Paulo fala, é muito mais profunda. E por isso Paulo vai dizer: vocês fizeram bem, no versículo 14. Vocês fizeram bem ao se associarem comigo nas minhas tribulações. E Paulo faz questão de deixar claro como essa igreja não havia abandonado Paulo nas suas tribulações. Paulo estava preso, já havia sido abandonado por alguns, seria ainda mais abandonado por outros no futuro. Mas essa igreja não. Essa igreja não havia abandonado Paulo. Essa igreja não havia deixado Paulo. E Paulo está feliz por isso. E por isso ele diz nos versículos 15 e 16: e como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nesta questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. E veja, irmãos, que é muito importante compreender que as palavras de Paulo aqui fazem referência a expressões concretas de cuidado e de amor dos filipenses. Veja que Paulo está deixando claro: não é a primeira vez que vocês me ajudam, muito pelo contrário. Quando eu parti da Macedônia, naquela circunstância, eu fiquei sozinho e nenhuma igreja me ajudou, me auxiliou, mas vocês me ajudaram. E Paulo fala dessa questão, né? Vocês estiveram comigo nessa questão, nesse assunto de dar e receber. E aqui, irmãos, Paulo mais uma vez demonstra que a comunhão, essa associação de comunhão, essa cooperação de comunhão é uma cooperação e uma associação de dar e receber. E se você não está disposto a viver essa comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo, certamente a igreja não é o melhor lugar para você. Se você não está disposto a viver essa comunhão de dar e receber com o povo de Deus, certamente você ainda não compreendeu o Evangelho de Cristo. E não compreendeu o que Paulo falou em Filipenses capítulo 2, quando ele nos disse que nós deveríamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo igual a Deus, não se apegou a isso, mas se humilhou, tomando forma de homem, e viveu entre nós e se sacrificou por nós. Por isso, se você está na igreja, você deve compreender que a comunhão entre os irmãos é uma comunhão que envolve dar e receber.
Nós vamos contribuir com a igreja com o nosso tempo, nós vamos contribuir com a igreja com os nossos trabalhos, com os nossos recursos financeiros e ao mesmo tempo nós vamos colher os frutos dessa comunhão. E Paulo está alegre porque a igreja é justamente isso. Paulo está alegre porque ele pôde abençoar essa igreja com o seu trabalho, com o seu serviço, e essa igreja estava abençoando ele com seus recursos. E por isso Paulo estava feliz, porque ele sabia que aquela igreja tinha comunhão com ele. Tanto ele cooperava com aquela igreja, tanto ele abençoava aquela igreja, como aquela igreja abençoava ele. Aquela igreja cuidava dele. E por isso Paulo diz que por mais de uma vez essa igreja enviou o que era bastante para as suas necessidades. Com base no versículo 15, se torna evidente que os filipenses cooperavam com o evangelho ao sustentar o apóstolo em muitos momentos. E por isso Paulo dá graças a Deus e fala da sua alegria, porque ele tinha uma cooperação verdadeira, ele tinha uma comunhão verdadeira com esses irmãos, porque ele contribuía com a vida desses irmãos e esses irmãos contribuíam com a sua vida. Como já mencionamos, não é a primeira vez que Paulo dá graças a Deus por essa parceria. Já no início da carta ele fez isso, e naquele momento Paulo já nos mostrou que embora ele não diga no final da carta obrigado aos filipenses, isso não significa que ele era ingrato. Pelo contrário, no início da carta Paulo já deixou claro que ele sim é grato, mas que a gratidão dele é a Deus. Ainda no capítulo 1, nos versículos 3 e 11, Paulo diz: eu dou graças a Deus por vocês. Eu dou graças a Deus pela comunhão que vocês têm comigo. Eu dou graças a Deus pela cooperação que vocês têm comigo. E nessas palavras, irmãos, nós podemos perceber que sim, o apóstolo Paulo era grato pela oferta que ele recebia. Mas ele não agradece aos filipenses. Ele agradece a Deus. Por que ele faz isso? Porque Paulo está mostrando aos filipenses que a relação de comunhão que existia entre eles não é uma relação de negócios ou uma relação de amigos, onde você tem duas partes somente. Quando Paulo fala da sua alegria pela provisão e quando ele agradece a Deus, Paulo está ensinando nessa parceria, nessa comunhão entre eu e vocês, há um terceiro membro. Esse membro é Deus. E esse membro é o mais importante dessa parceria que há entre eu e vocês. Porque é esse membro que é o mantenedor da minha vida e da vida de vocês. Ou seja, Paulo está dizendo, a cooperação, a comunhão que há entre mim e vocês, não é uma comunhão entre duas partes, igreja e pastor. É uma comunhão tripla, igreja, pastor e Deus que é o mantenedor. Nas palavras do pastor Danilo Santos, ele diz, não temos Paulo, o missionário, e a igreja de Filipos como mantenedora, mas Deus, o mantenedor, e Paulo com os filipenses como parceiros no avanço do evangelho. Ou seja, na relação entre Paulo e a igreja, na relação pastor e igreja, na relação missionário e igreja, nós temos não uma dupla, nós temos um trio aqui. E nesse trio nós temos funções bem específicas. Deus é o mantenedor e a igreja e Paulo são parceiros, cooperadores do evangelho. E é justamente por essa razão que Paulo agradece a Deus, porque Paulo está dizendo, vocês não são os meus mantenedores, o meu mantenedor é Deus. Vocês são cooperadores do evangelho junto comigo. É como se Paulo estivesse dizendo, irmãos, Deus que me sustenta e que sustenta a vida de vocês, nos uniu para juntos cooperarmos para o mesmo alvo. E aqui, irmãos, nós vemos como muitas vezes a nossa nomenclatura pode muitas vezes ser equivocada quando nós falamos do sustento pastoral, do sustento de missionários, de obreiros e assim por diante. Quando nós falamos desse tipo de sustento, nós sempre falamos a igreja mantenedora, os irmãos mantenedores. E nós entendemos o que isso significa.
Afinal de contas, existem igrejas responsáveis por sustentar e assim por diante. Mas no vocabulário de Paulo, quem é o mantenedor é Deus. É Deus quem sustenta, não só Paulo, mas inclusive a igreja. O Senhor deveria ser o alvo de toda a gratidão de Paulo, porque Deus, sim, era o mantenedor que sustentava Paulo e sustentava também os filipenses. Por isso, nessa relação entre dar e receber, nessa relação de comunhão que há na igreja, de dar e receber, nunca imagine que quando você ajuda um irmão, você está tirando do seu bolso para ajudar o irmão. Quando você ofertar para um missionário, quando você ofertar para o sustento de um pastor, quando você ofertar para o sustento de um obreiro, nunca imagine que você está tirando do seu bolso. Você está tirando de Deus. Afinal de contas, quem deu foi Deus. O bolso não é seu. O dinheiro não é seu. E ele foi dado com o propósito de que você seja cooperador do Evangelho. A igreja não é dona dos recursos. Nós não somos donos do recurso. Deus é o nosso mantenedor e sustentador. E Paulo não precisa agradecer à igreja. Ele precisa agradecer a Deus. Isso não significa que Paulo é ingrato. Pelo contrário, Paulo está nos mostrando o que significa a verdadeira gratidão. Sim, nós podemos dizer e devemos dizer, irmãos, eu estou alegre por como Deus tem lhe usado para me abençoar. Eu estou muito alegre porque você tem sido instrumento de Deus para o meu sustento. Mas certamente Paulo está nos ensinando que toda a nossa gratidão pelo sustento deve ser dada ao Senhor. Como David Briones ele diz, é Deus quem merece toda a gratidão, ao passo que a igreja distribui o produto entre si. Ou seja, a ideia é que Deus deu uma porção ao seu povo. E o trabalho da igreja é apenas distribuir essa porção. Não é a igreja que é a dona da porção. Não é a igreja que é dona dos recursos. Deus concede os recursos à igreja e ela apenas distribui o recurso de Deus. Na relação entre igreja, apóstolo e Deus, o Senhor é o provedor e Ele merece toda a gratidão. Devemos ser gratos a Deus pela sua provisão. E ao mesmo tempo, nós não devemos esperar que os irmãos que nós ajudamos sejam gratos a nós. É interessante que muitas vezes, quando nós levamos ofertas da igreja para algum irmão em necessidade, aí eles dizem, muito obrigado, pastor. E eu tento responder, não me agradeça, eu não estou fazendo nada demais aqui. Eu estou apenas trazendo o que a igreja enviou. E é isso que nós devemos fazer. Quando nós ajudamos alguém, quando nós ofertamos alguém, quando nós sustentamos um missionário, quando nós sustentamos um pastor, nós não deveríamos esperar um obrigado. Porque os recursos não vieram de nós. Os recursos vieram de Deus. É Deus quem nos sustenta. E os recursos são dele. E toda a gratidão e toda a honra e glória devem ser dadas a Ele. Tanto é que Paulo vai nos dizer, no versículo 17, nos mostrando que a gratidão dele é centrada. Ele diz, não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. E Paulo nos mostra aqui que ele não estava pedindo, porque a sua intenção não era o lucro. Paulo está deixando claro, eu não estou aqui rogando como se eu buscasse dinheiro, como se eu buscasse ofertas. Mas o meu desejo é que vocês sejam abençoados ao administrarem com sabedoria aquilo que Deus concedeu a vocês. O meu desejo não é que eu cresça em lucro. O meu objetivo é que vocês frutifiquem. O meu objetivo é que vocês sejam abençoados. E aqui, irmãos, nós vemos um outro perigo que pode acontecer nesse relacionamento de dar e receber que existe entre missionários, pastores e assim por diante.
Se por um lado, nós devemos deixar claro que a igreja não deve se envaidecer pelos recursos, porque afinal de contas os recursos são de Deus, Paulo deixa claro aqui que pastores e missionários não devem viver pedindo. E, infelizmente, muitas vezes, nós vemos pastores e missionários que abusam da boa vontade de certos irmãos, que abusam da boa vontade das igrejas para ficarem pedindo, não simplesmente para suas necessidades, mas para obter algum tipo de lucro e assim por diante. Infelizmente, nós temos, no contexto de presbitérios, no contexto de campos espalhados por aí, pastores, missionários que são conhecidos porque eles pedem demais. Porque toda hora eles pedem um dinheiro para isso, um dinheiro para aquilo, um dinheiro para aquilo outro. E Paulo nos mostra como isso é de fato uma distorção desse relacionamento que há entre igreja, missionário e Deus. Paulo diz, eu não estou pedindo. Por que ele não está pedindo? Ele disse anteriormente, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a viver contente com aquilo que eu tenho. Isso não significa, irmãos, que na necessidade nós não devemos pedir. Pelo contrário, nós já falamos aqui que pedir quando se tem necessidade é importante. Mas o que nós aprendemos com Paulo é que nós não devemos viver pedindo. Paulo, em outros momentos do seu ministério, ele vai aceitar recursos da igreja. Mas ele não vive pedindo. Ele espera e o Senhor, então, envia os recursos conforme a sua necessidade. E isso também nos faz pensar uma segunda coisa. As igrejas e nós não deveríamos esperar os missionários, pastores, obreiros pedirem. Nós devemos dar antes que eles peçam. A igreja tem o dever de se adiantar em relação às necessidades. Paulo não precisou pedir para que aquela igreja enviasse as ofertas e as contribuições dela para seu sustento. Paulo não precisou pedir para que aquela igreja orasse por ele e enviasse para ele o que ele necessitava. Nós, como igreja, devemos buscar missionários, pastores, obreiros e perguntar: como eu posso lhe ajudar? Como eu posso lhe abençoar? Como eu posso ser instrumento de Deus para a sua bênção? Nessa relação entre dar e receber. Porque em toda essa relação, irmãos, nós aprendemos que, como cidadãos do Evangelho, as nossas ofertas devem gerar gratidão a Deus e não gratidão a nós. Veremos então, no segundo momento do texto, que essas ofertas devem gerar não só gratidão a Deus, mas também louvor a Deus. Vamos ver o versículo 18? Filipenses 4:18, nós vemos como Paulo descreve as ofertas dos filipenses como um ato de louvor a Deus. Filipenses 4:18 diz assim: recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Veja que primeiro Paulo deixa claro que a oferta desses irmãos foi recebida, foi aceito com alegria e que esses irmãos mandaram inclusive mais do que ele precisava. Paulo faz questão de dizer que ele tinha de sobra. Ele havia recebido mais do que ele precisava. Ele abundava agora. Ele havia recebido de sobra. Mas ele também nos diz, especialmente nos diz, que aquela oferta era de fato um ato de louvor e de adoração a Deus. Veja que quando nós lemos a carta de Paulo aos Filipenses e nós começamos a perceber em toda a carta como ela é recheada de um vocabulário ligado à adoração, ao louvor a Deus. Por exemplo, no capítulo 1, Paulo fala do seu desejo de que os filipenses estejam puros e inculpáveis no dia de Cristo. A ideia de que eles vão estar puros como sacrifícios agradáveis a Deus.
Agora, no capítulo 2 ainda, Paulo fala que a sua própria vida era como uma oferta derramada sobre o sacrifício de fé, que era justamente o sacrifício da igreja de Filipos. Ou seja, Paulo, ao longo da carta aos Filipenses, ele vai nos mostrando como a nossa dedicação ao reino de Cristo é de fato uma oferta agradável a Deus. E aqui ele vai lembrando das ofertas do Antigo Testamento. E mais uma vez, agora no versículo 18 do capítulo 4, Paulo descreve a nossa vida e aquilo que nós fazemos como um ato de adoração a Deus através dessa imagem do Antigo Testamento de oferta. Quando ele diz no versículo 18, ele usa uma expressão tripla. Talvez a nossa tradução seja um pouco diferente, mas no final das contas ela diz a mesma coisa. No versículo 18 ele usa aroma suave, sacrifício aceitável, agradável a Deus. E a primeira expressão, então, aroma suave, é uma frase que era muito comum ser utilizada nos primeiros 5 livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, especialmente naqueles livros como Levítico, onde nós temos as ofertas sendo descritas, como as ofertas deveriam ser apresentadas. E nós temos uma oferta em especial, a oferta chamada oferta do holocausto, que era a oferta que era queimada por completo. O animal era completamente queimado no altar de Deus. E ainda nós tínhamos uma segunda oferta, que era a oferta de fogo. Essa oferta não era completamente queimada, mas o sacerdote, ele tirava a gordura do animal, separava das entranhas, e então oferecia a gordura, e o restante do animal era comido tanto pelo sacerdote como também pelos próprios ofertantes. Enfim, no fim das contas, essas ofertas passavam pelo fogo e tinham aquele cheiro de churrasco, né? E o texto do Antigo Testamento constantemente fala que essas ofertas queimadas subiam como aroma suave para Deus. E é interessante que Paulo utiliza essa mesma imagem de um aroma suave para descrever as ofertas que aqueles irmãos haviam enviado para ele. Só que é interessante, irmãos, perceber ao longo do Antigo Testamento que essas ofertas que eram enviadas por Israel acabaram não sendo aceitas por Deus. O próprio profeta Ezequiel, no capítulo 20, diz que as ofertas de Israel não foram aceitas porque eles foram desobedientes. Mas nesse mesmo capítulo, no capítulo 20 de Ezequiel, o profeta anuncia que haverá um dia, que virá um dia, onde o povo de Deus será aceito como aroma suave. Haverá um dia, numa nova aliança, quando o povo de Deus vai ser aceito como aroma suave diante dele. E aqui Paulo utiliza essa mesma expressão, aroma suave, para identificar a própria oferta dos filipenses. Isso nos mostra, irmãos, como aquela oferta daqueles irmãos foi um ato de culto agradável a Deus. Será que nós paramos para pensar que quando nós ofertamos a Deus com um coração puro, essa oferta é um ato de louvor aceitável e agradável a Deus? Quando nós ajudamos um missionário, quando nós ajudamos um pastor em necessidade, quando nós ofertamos na igreja, quando nós trazemos as nossas ofertas à igreja, nós estamos oferecendo um sacrifício de aroma suave ao Senhor. Paulo está nos mostrando que toda a nossa existência, inclusive a maneira como nós lidamos com os nossos recursos financeiros, estão relacionados ao culto e à adoração a Deus. A segunda expressão, sacrifício aceitável, também faz referência aos sacrifícios do Antigo Testamento. Especialmente em Levítico, essa frase era utilizada para descrever os sacrifícios que eram aceitáveis diante do Senhor. E novamente essa representação de Paulo, irmãos, nos faz perceber como a parceria entre Paulo e esses irmãos era um ato de adoração ao Senhor. É interessante que no profeta Isaías, esse profeta utiliza essa frase, sacrifício aceitável,
para falar do dia em que Deus restaurará o seu povo. E ele diz que a restauração que Deus irá fazer no meio do seu povo vai ser tão grande que até o gentio vai apresentar sacrifícios aceitáveis no altar do Senhor. E Paulo utiliza essa mesma expressão agora para falar aos filipenses, para falar de gentios e dizer que eles estão apresentando sacrifícios aceitáveis a Deus. Ou seja, irmãos, quando nós ofertamos com alegria e com o nosso coração aberto diante do Senhor, as nossas ofertas são sacrifícios aceitáveis a Deus. E nós cumprimos em nossas vidas aquilo que o profeta Isaías anunciou, quando ele disse que Deus iria promover uma salvação tão grande, que até mesmo aquele gentio, aquele que não conhecia Deus, iria apresentar sacrifícios agradáveis a Ele. Quando nós ajudamos a igreja do Senhor, quando nós sustentamos a igreja, missionários e assim por diante, nós estamos oferecendo sacrifícios a Deus. Esses sacrifícios, Paulo vai dizer, foram agradáveis a Deus. É interessante que essa mesma expressão é utilizada no Salmo 116 para falar da expectativa do salmista de que o povo agradasse a Deus, de que o povo andasse diante de Deus na terra dos viventes. Paulo então parece estar nos dizendo que, de fato, os filipenses agradaram a Deus com a oferta deles. O que nós podemos aprender, irmãos, com isso é que os crentes em Cristo Jesus, nós, como cidadãos do Evangelho, devemos compreender que toda a nossa vida se reflete na adoração ao Senhor e especialmente a maneira como nós lidamos com os nossos recursos financeiros, a maneira como nós ofertamos, a maneira como nós ajudamos pastores, missionários, obreiros, homens e mulheres que estão envolvidos na obra do Senhor. Isso diz respeito diretamente ao nosso coração e ao culto que nós prestamos a Deus. A cooperação com a pregação do Evangelho é descrita em termos de adoração e em termos de culto. Por isso, uma igreja que não oferta para missionários, que não busca contribuir para as missões, não só no seu contexto local, mas até em outros contextos, é uma igreja que não sabe adorar a Deus como deveria. Uma igreja que não se preocupa com as necessidades do seu irmão, que não se preocupa com as necessidades daqueles que se dedicam ao Evangelho, não é uma igreja que tenha aprendido a cultuar a Deus e adorar a Deus. Porque ela não compreendeu que toda a nossa existência, tudo que nós temos e somos, devem ser trazidos ao altar do Senhor como ofertas agradáveis ao Senhor. Ser cidadão do Evangelho, irmãos, modifica toda a nossa vida, até mesmo a maneira como nós damos e como nós recebemos. Modifica a maneira como nós ofertamos na igreja. Modifica a maneira como nós lidamos com os nossos salários, com os nossos recursos. E aqui perceba que é muito diferente daquilo que diversas igrejas pregam com aquilo que é chamado de teologia da prosperidade, que você oferta para receber de Deus o dobro e o triplo e assim por diante, né? Que você tem que ofertar para enriquecer. E de fato eles são corretos, você oferta para enriquecer. O problema é que não enriquece a eles, né? O problema é que enriquece a outro. O que Paulo fala, irmãos, é muito mais profundo do que isso. Paulo nos mostra que, como cidadãos do Evangelho, tudo que nós temos, de fato, foi dado por Deus para que esteja a serviço de Deus e do reino do Senhor. E aí você pode pensar, mas pastor, eu não tenho condições de ofertar na igreja. Eu não tenho condições de ajudar outras pessoas. Eu creio que Paulo nos dá um pouco da resposta no versículo 19, quando ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam.
juntamente com a exortação de Paulo, de que esses irmãos deveriam se envolver na cooperação pelo Evangelho, Paulo traz uma promessa de que Deus sustentaria cada um deles segundo a riqueza da sua glória. Lembre-se da história da viúva, aquela pobre mulher, que ela trouxe apenas uma pobre oferta daquilo que ela possuía de mais fundamental para ela. E ela foi louvada pelo nome do Senhor. Por isso, irmãos, nós podemos crer que quando nós ofertamos com um coração grato ao Senhor, Deus pode não fazer multiplicar a nossa oferta, porque Ele não prometeu isso. Mas certamente Ele prometeu que Ele iria nos sustentar. Ele prometeu que não faltaria nada para nós, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Por isso eu posso prometer isso para a igreja. Eu não posso prometer que você vai ofertar e vai ganhar o dobro, o triplo, mas eu posso prometer à igreja que vocês podem ofertar, podem contribuir com a causa do reino de Deus, com a causa do Evangelho, e nada vai faltar a vocês. Porque isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele irá suprir toda a nossa necessidade. E a partir disso, então, Paulo, no versículo 20, enfatiza o propósito da glória de Deus em tudo isso, quando ele diz: a nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Nessa relação de dar e receber, nessa relação onde nós somos sustentados pelo Senhor e cooperamos juntos pelo Evangelho, Deus é glorificado. Toda honra e toda glória são dadas ao Senhor. Que de fato nós possamos aprender isso na prática. Que os nossos recursos são para a glória de Deus. Que a nossa comunhão é para a glória de Deus. Que nós vivemos para a glória de Deus em tudo o que fazemos, inclusive em nossas finanças. Por fim, já no final da sua carta, Paulo, nos versículos 21 a 23, ele vai trazer saudações. Ele diz, versículo 21, saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações, ou seja, Paulo está mandando saudações, e além disso, os irmãos que estavam com Paulo estavam mandando saudações. E Paulo diz, todos os santos mandam saudações, santos os crentes, obviamente. Todos os crentes mandam saudações, todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. E aqui é uma questão interessante, não é? A quem Paulo está fazendo referência aqui, aos da casa de César? Alguns autores apontam para o fato de que César seria uma referência ao César mesmo, ao imperador romano. E nesse sentido, Paulo estaria mencionando alguns que serviam ao Império Romano, mas que haviam se convertido ao Evangelho e estavam mandando saudações à igreja. No capítulo 1, Paulo diz que estava feliz pela sua prisão, não porque ele se agradava da prisão, mas porque através da sua prisão ele pôde ensinar a guarda pretoriana, a guarda romana, a respeito de Cristo. E agora ele manda saudações da casa de César. Enfim, parece que alguns dos guardas, que alguns daqueles que estavam ali com Paulo, servindo ao Império Romano, na prisão de Paulo, haviam conhecido o Evangelho e agora estavam mandando saudações para a igreja aos Filipenses, a igreja dos Filipenses. Enfim, se essa não for a explicação correta, certamente Paulo estava fazendo referência a um grupo de cristãos que os filipenses sabiam quem era e que estavam mandando saudações para ele. E por fim, Paulo termina sua carta de uma maneira muito parecida como ele terminou a carta dele aos Gálatas. Ele diz, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Em outras palavras, que a graça de Cristo Jesus esteja com vocês, com a alma de vocês, com o coração de vocês, com o espírito de vocês, para todo o sempre. Que essa carta, irmãos, aos Filipenses, possa ser instrumento de Deus nas nossas vidas, para de fato nos ensinar a viver de acordo com a cidadania que nós temos, a cidadania do Evangelho. Que não só as nossas ofertas, mas que tudo que nós temos e somos pela graça de Cristo
possam refletir essa nova realidade que nós vivemos, a realidade do Evangelho, a realidade do Reino de Deus, que nós entramos agora por meio de Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos pedir a Ele graça para que nós possamos juntos aprender a viver como cidadãos do Evangelho e aprender que isso envolve a gratidão. Gratidão a Deus como nosso mantenedor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos chama para uma rica comunhão. Uma comunhão pelo Evangelho, uma cooperação pelo Evangelho. Onde o Senhor é o nosso mantenedor, é aquele que nos sustenta. É aquele que nos dá o pão de cada dia. É aquele que nos ensina a ofertar com alegria. Que o Senhor nos ajude, Pai, a de fato viver como cidadãos dos céus. Em todas as áreas da nossa vida. Que a maneira como nós lidamos com os nossos recursos, que a maneira como nós vivemos nesse mundo possa ser um reflexo da cidadania do Evangelho que temos em Cristo Jesus. E que as nossas ofertas, que a nossa vida seja de fato para glória e louvor do Senhor. De maneira que nós sejamos aceitáveis ao Senhor como um aroma suave, agradável ao Senhor, por meio do Senhor Jesus Cristo. Que as nossas vidas redundem em glória e louvor ao Teu nome. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.